Há alguns anos, invadi minha própria casa. Eu tinha acabado de voltar para casa. Era por volta da meia-noite no auge do inverno de Montreal. Eu estava visitando meu amigo Jeff do outro lado da cidade, e o termômetro na varanda da frente marcava 40 graus negativos. E não se preocupe em perguntar se é Celsius ou Fahrenheit, menos 40 é onde as duas escalas se encontram. Estava muito frio. Enquanto eu estava na varanda da frente mexendo em meus bolsos, descobri que não tinha minhas chaves. Na verdade, eu podia vê-los pela janela, deitados na mesa da sala de jantar onde os havia deixado. Então eu rapidamente corri e tentei todas as outras portas e janelas, e elas estavam bem trancadas. Pensei em chamar um serralheiro. Pelo menos eu estava com o celular, mas à meia-noite podia demorar um chaveiro para aparecer e estava a fio. Não pude passar a noite na casa do meu amigo Jeff, porque tinha um voo cedo para a Europa na manhã seguinte que precisava pegar meu passaporte e minha mala. Ao desesperado, e com um fio congelante que encontrei uma grande pedra e quebrei a janela do porão, limpando os cacos de vidro. Eu rastejei através. Encontrei um pedaço de papelão e prendi com fita adesiva em toda a abertura, imaginando que pela manhã, a caminho do aeroporto, poderia ligar para o meu empreiteiro e pedir que consertasse. Isso ia ser caro, mas provavelmente não mais caro do que o chaveiro do meio da noite, então imaginei que, dadas as circunstâncias, eu estava saindo kit. Agora, sou neurocientista por formação e sei um pouco sobre como o cérebro funciona sob estresse. Ele libera cortisol. Isso aumenta sua frequência cardíaca. Ele modula os níveis de adrenalina e obscurece seu pensamento. Então, na manhã seguinte, quando acordei, estava com muito pouco sono, preocupado com o buraco na janela e com a nota mental de que tinha que ligar para o meu empreiteiro, com as baixas temperaturas e as reuniões que teria na Europa. E com todo o cortisol em meu cérebro, meu pensamento estava nublado, mas eu não sabia que estava nublado porque meu pensamento estava nublado. E foi só quando cheguei ao balcão de check-in do aeroporto que percebi que não tinha meu passaporte. Então corri para casa na neve e no gelo 40 minutos. Peguei meu passaporte, corri de volta para o aeroporto. Cheguei bem a tempo, mas eles haviam cedido meu assento para outra pessoa, então fiquei preso no fundo do avião, próximo aos banheiros, em um assento que não reclinaria em um voo de 8 horas. Bem, tive muito tempo para pensar nessas 8 horas sem dormir. Eu comecei a me perguntar: há coisas que eu possa fazer, sistemas que eu possa colocar em prática para impedir que coisas ruins aconteçam. Ou pelo menos, se coisas ruins acontecerem, minimizar a probabilidade de ser uma catástrofe total. Então comecei a pensar sobre isso, mas meus pensamentos não se cristalizaram até cerca de um mês depois. Eu estava jantando com meu colega Danny Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, e contei a ele um tanto envergonhado que quebrei minha janela, esqueci meu passaporte. E Dan compartilhou comigo que ele estava praticando algo chamado retrospectiva prospectiva.
É algo que ele obteve do psicólogo Gary Klein, que havia escrito sobre isso alguns anos antes, também chamado de pré-morte. Agora todos vocês sabem o que é autópsia. Sempre que há um desastre, uma equipe de especialistas entra e tenta descobrir o que deu errado, certo? Bem, no pré-mortem, explicou Dani. Você olha para a frente e tenta descobrir todas as coisas que podem dar errado, e depois tenta descobrir o que pode fazer para evitar que essas coisas aconteçam ou minimizar os danos. Não, o que eu quero falar com vocês hoje são algumas das coisas que podemos fazer na forma de pré-morte. Alguns deles são óbvios, alguns deles não são tão óbvios. Vou começar com os óbvios. Ao redor da casa, designe um lugar para coisas que se perdem facilmente. Agora, isso parece senso comum, e mais há muita ciência para respaldar isso com base na maneira como nossa memória espacial funciona. Há uma estrutura no cérebro chamada hipocampo que evoluiu ao longo de dezenas de milhares de anos para rastrear a localização de coisas importantes. Onde fica o poço, onde os peixes podem ser encontrados, aquele bosque de árvores frutíferas, onde as tribos amigas e inimigas ao vivo. O hipocampo é a parte do cérebro que, nos taxistas de Londres, aumenta de tamanho. É a parte do cérebro que permite que os esquilos encontrem suas nozes. E se você está se perguntando, alguém realmente fez o experimento onde cortou o sentido olfativo dos esquilos, eles ainda podiam encontrar suas nozes. Eles não estavam usando o olfato, eles estavam usando o hipocampo, esse mecanismo primorosamente desenvolvido no cérebro para encontrar coisas. Mas é muito bom para coisas que não se movem muito, não tão bom para coisas que se movem. E não é por isso que perdemos chaves de carros, óculos de leitura e passaportes. Portanto, em casa, designe um local para suas chaves, um gancho na porta, talvez uma tigela decorativa para seu passaporte, uma gaveta específica para seus óculos de leitura, uma mesa específica. Se você designar um local e for escrupuloso sobre isso, suas coisas sempre estarão lá quando você as procurar. E as viagens? Tire uma foto do celular de seus cartões de crédito, sua carteira de motorista, seu passaporte. Envie para você mesmo para que fique na nuvem. Se essas coisas forem perdidas ou roubadas, você pode facilitar a substituição. Agora, essas são algumas coisas bastante óbvias. Lembre-se, quando você está sob estresse, seu cérebro libera cortisol. O cortisol é tóxico e causa pensamentos turvos. Portanto, parte da prática do pré-mortem é reconhecer que, sob estresse, você não estará no seu melhor e deve implementar sistemas. Talvez não haja situação mais estressante do que quando você se depara com uma decisão médica a tomar. Em algum momento, todos nós estaremos naquela posição em que teremos que tomar uma decisão muito importante sobre o futuro de nossos cuidados médicos ou de um ente querido para ajudá-los na decisão. Então eu quero falar sobre isso. E vou falar sobre uma condição médica muito particular, mas isso representa um substituto para todos os tipos de tomada de decisão médica e, de fato, para a tomada de decisão financeira e tomada de decisão social. Qualquer tipo de decisão que você tenha que
tomar que se beneficiaria de uma avaliação racional dos fatos. Então, suponha que você vá ao seu médico e ele diga: acabei de receber seu exame de laboratório. Seu colesterol está um pouco alto. Agora, todos vocês sabem que o colesterol alto está associado a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, ataques cardíacos, derrames. Então você está pensando que ter colesterol alto não é a melhor coisa. E então o médico diz: você sabe, eu gostaria de lhe dar um medicamento que o ajuda a diminuir o colesterol, uma estatina. E você provavelmente já ouviu falar de estatinas. Você sabe que eles estão entre os medicamentos mais prescritos no mundo hoje. Você provavelmente até conhece pessoas que os tomam. Então você está pensando: sim, me dê estatina. É uma pergunta que você deve fazer nesse momento, uma estatística que você deve perguntar, sobre a qual a maioria dos médicos não gosta de falar. E as empresas farmacêuticas gostam de falar ainda menos. É para o número necessário para tratar. Agora, o que é isso? É o número de pessoas que precisam tomar um medicamento ou passar por uma cirurgia ou qualquer procedimento médico antes que uma pessoa seja ajudada. E você está pensando: que tipo de estatística maluca é essa? O número deve ser 1. O médico não me prescreveria algo se não fosse ajudar, mas na verdade a prática médica não funciona assim. E não é culpa do médico. Se a culpa é de alguém, é de cientistas como eu. Ainda não descobrimos os mecanismos subjacentes bem o suficiente. Mas a GlaxoSmithKline estima que 90% das drogas funcionam em apenas 30 a 50% das pessoas. Então, o número necessário para tratar a estatina mais amplamente prescrita, o que você acha que é? Quantas pessoas têm que tomar antes que uma pessoa seja ajudada? 300. Isso está de acordo com a pesquisa dos profissionais de pesquisa Jerome Gruppen e Pamela Artband, confirmados independentemente pela Bloomberg.com. Eu mesmo verifiquei os números. 300 pessoas precisam tomar o medicamento por um ano antes que um ataque cardíaco, derrame ou outro evento adverso seja evitado. Agora, você provavelmente está pensando: bem, uma chance em 300 de diminuir meu colesterol. Por que não, doutor? Dê-me a receita de qualquer maneira. Mas você deve perguntar nesse ponto por outra estatística, ou seja, me fale sobre os efeitos colaterais, certo? Assim, para esta droga em particular, os efeitos colaterais ocorrem em 5% dos pacientes. Eles incluem coisas terríveis, dores musculares e articulares debilitantes, desconforto gastrointestinal. Mas agora você está pensando: bem, 5%. Não é muito provável que isso vá acontecer comigo. Eu ainda vou tomar a droga. Mas espere um minuto, lembre-se, sob estresse não estamos pensando com clareza, então pense em como você vai lidar com isso com antecedência para não ter que fabricar a cadeia de raciocínio no local. Você está falando sobre os efeitos colaterais da droga, certo? Uma pessoa ajudou, 5% dessas 300 têm efeitos colaterais. São 15 pessoas. Você tem 15 vezes mais chances de ser prejudicado pela droga do que de ser ajudado pela droga. Agora, não estou dizendo se você deve tomar estatina ou não.
Só estou dizendo que você deveria ter essa conversa com seu médico. A ética médica exige isso. Faz parte do princípio do consentimento informado. Você tem o direito de ter acesso a esse tipo de informação para iniciar a conversa sobre se quer correr riscos ou não. Agora, você pode estar pensando que tirei esse número do ar para o valor de choque, mas na verdade é bastante típico. Esse número precisava ser tratado. A cirurgia mais amplamente realizada em homens com mais de 50 anos, a remoção da próstata para câncer. O número necessário para tratar é de 49. Isso mesmo, 49 cirurgias são feitas para cada pessoa que ajudou. E os efeitos colaterais nesse caso ocorrem em 50% dos pacientes. Eles incluem impotência, disfunção erétil, incontinência urinária, lacrimejamento retal, incontinência fecal. E se você tiver sorte e for um dos 50% que os tem, eles durarão apenas 1 ou 2 anos. Portanto, a ideia do pré-mortem é pensar com antecedência nas perguntas que você pode fazer para levar a conversa adiante. Você não quer ter que fabricar tudo isso no local. E você também quer pensar em coisas como qualidade de vida, porque muitas vezes você tem uma escolha. Eu quero uma vida mais curta sem dor ou uma vida mais longa que pode ter muita dor no final. Estas são coisas para falar e pensar agora com sua família e seus entes queridos. Você pode mudar de ideia no calor do momento, mas pelo menos tem prática com esse tipo de pensamento. Lembre-se, nosso cérebro, sob estresse, libera cortisol, e uma das coisas que acontece naquele momento é um monte de sistemas desligados. Há uma razão evolutiva para isso. Se você se deparar com um predador, não precisa de seu sistema digestivo, nem de sua libido, nem de seu sistema imunológico, porque se seu corpo está gastando o metabolismo com essas coisas e você não reage rapidamente, pode se tornar o almoço do leão. E então, nenhuma dessas coisas importa. Infelizmente, uma das coisas que sai pela janela durante esses momentos de estresse é o pensamento racional e lógico, como Dani Kahneman e seus colegas mostraram. Portanto, precisamos nos treinar para pensar no futuro para esses tipos de situações. Acho que o ponto importante aqui é reconhecer que todos nós somos falhos. Todos nós vamos falhar de vez em quando. A ideia é pensar antecipadamente sobre quais podem ser essas falhas, para implementar sistemas que ajudem a minimizar os danos ou evitar que coisas ruins aconteçam em primeiro lugar. Voltando àquela noite de neve em Montreal, quando voltei da minha viagem, pedi ao meu empreiteiro que instalasse uma fechadura de combinação ao lado da porta com uma chave da porta da frente, uma combinação fácil de lembrar. E tenho que admitir, ainda tem pilhas de correspondência que não foram classificadas e pilhas de e-mails que não li. Então, não sou totalmente organizado, mas vejo a organização como um processo gradativo. E estou chegando lá. Muito obrigado. Obrigado.